Oi, gente, tudo bem? Eu acho que eu tenho uma missão extremamente importante, porque eu vou falar representando quase 7.000 moradores de uma favela que eu tive o prazer de conviver por mais de 3 anos. Primeira coisa de tudo que eu gostaria de dizer é que eu faço pesquisa dentro da linha de antropologia do consumo. E muita gente se engana quando pensa que pessoas como eu, na minha formação de mestrado e doutorado, a gente faz pesquisa para que as pessoas consumam mais, né? Que as pessoas fiquem consumistas. E foi muito interessante, porque eu comecei a estudar antropologia do consumo me debruçando sobre os estudos de furto e fraude de energia elétrica, pela chamada nova classe média, que é um termo que eu detesto. Mas, depois disso, eu frequentei uma série de seminários, esse foi fruto da minha dissertação, é até tema de um outro TED. E aí eu comecei a ver que a mídia, de uma forma geral, retratava os fraudadores e os furtadores sempre com a foto de uma favela do lado. E aquilo me incomodou muito. Eu falei, será que é assim? Será que, de fato, as pessoas fazem gato de energia porque querem? Como elas vivem? E aí muita gente pode me acusar, me dizer que eu sou uma romântica quando se trata de favela, porque o que eu vou trazer para vocês é uma história de afeto, é uma história de empatia e é uma história de muita entrega, onde eu morei durante 3 anos e meio, convivi com moradores de uma favela que não tem vista para a praia, que fica na região portuária do Rio de Janeiro, e é onde eu aprendi a ser o que eu sou. Então, a solução pode estar aqui, a favela na vanguarda do consumo colaborativo. Então, a primeira coisa de tudo que eu posso dizer é que eu estava lá e era apenas eu. Eu estava começando o meu trabalho de campo, aluguei uma kitnet através de conhecidos e comecei a compartilhar de uma forma como foi criada, né, numa região de cidade grande, onde todos os valores estão focados na individualidade, no consumo individual, na forma pessoal de viver, né? Minha ferramenta, as minhas coisas, a minha roupa, a minha maquiagem, o meu carro, né? Até então eu era solteira, era só eu no carro. Só que depois de um tempo, depois de 3 anos e meio, convivendo com esses moradores da favela, eu aprendi na marra a ser nossos. E por que na marra? Porque eu parti de um choque cultural muito grande. De repente, eu estava num lugar que público e privado tem uma outra conotação. E como conviver com essas pessoas? Como viver? Nossos é o nome de uma das redes sociais da Barreira do Vasco. As favelas, elas se organizam em núcleos, em espécies de redes sociais, por vizinhança, por afinidade, por parentescos. Então, quando você olha a favela em si, são várias ilhotas, várias pequenas vizinhanças que se organizam e trocam entre si, se protegem de todas as dificuldades do mundo e por aí vai. Ser nossos é fazer parte de uma rede social de assistência mútua. É você ter um baú, é como se fosse, imagina um trapezista e você sabe que tem uma rede embaixo dos seus pés para te proteger na hora que você mais precisa. Só que para isso, compartilhar e colaborar faz parte de um estilo de vida. E isso foi uma coisa que eu aprendi na marra, é que a favela não pode ser explicada apenas pela questão, pela característica das suas mazelas, da hipossuficiência, da precariedade. A favela ela é muito mais do que isso. E, mais uma vez, eu não estou sendo romântica. Eu morava em cima de um esgoto. Muitas vezes a minha resistência do chuveiro queimava e eu tinha que tomar banho na casa dos meus vizinhos. Por muitas vezes era um barulho, por muitas vezes era a polícia, por muitas vezes eram os meninos do tráfico, muitas vezes era a própria briga. Existem os problemas da favela e isso é inegável. O problema todo é que a gente só sabe isso.
E eu achava que a favela tem um contexto, a favela é cidade, a favela tem uma cultura, ela não é só precária, e ela tem algo dentro dela que traduz confiança e oferece segurança. Eu me sentia segura dentro da rede do Nossos. Sendo parte desses Nossos, eu tive que viver com uma outra dinâmica e uma outra esfera sociocultural, que é a reciprocidade na esfera íntima. Não bastava simplesmente ser eu tinha que compartilhar, eu tinha que ser uma integrante que fizesse sentido para aquele grupo. O coletivo sempre se sobrepõe ao indivíduo. E aí eu acho que é uma coisa bem interessante da gente falar, que é o seguinte: agora está muito modismo, né? Falar de colaboração, compartilhamento, vamos todos dividir, né? O meu prédio, todo mundo divide os eletrodomésticos, né? Tem um monte de... Eu acho que essas políticas, Airbnb, Uber, eu acho que são até políticas muito bem intencionadas. Só que valor não se impõe. Valor nasce, brota com a gente. Aposto de vocês experimentarem qualquer outro desse tipo de rede de troca, e aí você empresta uma sanduicheira. Aí um belo dia a sanduicheira volta queimada. E aí você vai tentar tratar com aquela pessoa com a qual você emprestou, né, que você fez a troca. Aí ele fala, não, comigo funcionou. Aí o que você faz? Você faz igual aquele menino mimado do futebol de várzea. Você bota a sua sanduicheira debaixo do braço e diz, não quero mais brincar disso, não. Por quê? Existe mazela, existe briga na favela? Sim. Existe essa história de que, olha, quebrou, amassou, riscou? Existe. Mas chega uma hora que ele olha para o que ele tem, instintivamente, e ele diz assim, não, mas eu não vou arrumar briga com fulano, porque naquele outro dia ele me ajudou. Porque naquele outro dia ele pode me ajudar. Então é algo que é uma espécie de regra social, é uma regra tácita, isso não é dito. Então essa liberdade para emprestar ou tomar algo de alguém, né, é algo que não é imposto, é quase natural. Eu só não digo que é natural porque eu sou antropóloga, é cultural, obviamente. Mas é algo que está tão arraigado, está tão no ser daquele grupo, que eles nem percebem que eles são assim. Então, trocas, empréstimos, doações, cuidados, colaborações ocorrem dentro daquela rede de assistência mútua e também fora dela. E leva tempo para você ser aceito na rede. Eu levei cerca de 3 anos. Até eu ficar íntima, até eu participar, até eu ficar amiga, até criar um vínculo de confiança, até eu participar de vários eventos e criar uma historicidade. Nós precisamos voltar a nos conectar com os próximos. Os vizinhos não se falam mais. As pessoas quase se esbarram e não se falam. Às vezes as pessoas têm até... Eu não tenho nada contra as redes sociais, mas às vezes nós temos mais intimidade com quem a gente não vê do que com a gente vê. E lá na favela é assim. O virtual e o presencial ele está integrado, né? Então, já que eu fui cooptada na rede dos Nossos, e eu fui cooptada de uma forma muito interessante, porque depois de 3 anos e meio lá, eu queria comemorar meu aniversário. Eu estava com muita saudade das pessoas. Eu falei, vou fazer meu aniversário na favela. Os meus amigos queriam conhecer a Barreira do Vasco, porque onde eu vou, a Barreira do Vasco fica famosa. E eu falei, vamos fazer um aniversário. E liguei para a Vânia Rodrigues, presidente da associação, uma das minhas melhores amigas. E eu falei, Vaninha, chama o pessoal para o aniversário. Ela, o pessoal quem? Os nossos. Quando ela falou os nossos, eu percebi que ela não estava dizendo os dela. Ela estava me incluindo. E quando ela me incluiu, aquilo me impactou. Eu falei, peraí, alto lá. E aí isso mexe com a cabeça de todo antropólogo que está fazendo pesquisa de campo, gente. Peraí, eu não sou da favela, eu não sou moradora, eu não aparento ser da favela. Como é que eu sou nossos? Por que eu sou nossos? Então, já que eu era nossos, a Vaninha começou a procurar casa e eu fui morar no beco onde todos moravam, desse grupo dela, chamado Beco Eunice Rodrigues. Então, eu fui lá,
e comecei a conviver no beco. Então, no beco, a gente come, a gente dança, a gente vê TV, a gente faz churrasquinho, a gente faz festa para criança. No beco é um ponto de encontro. No beco, onde se toma uma cerveja sentada na guia do portão até mais tarde. E é meio tudo muito junto e misturado. É um pouco entrar na casa do outro, são as frequentações, é a janela aberta, a porta aberta, é você estar sempre pronto para receber e para frequentar o outro. E eu nunca tinha vivido isso. Talvez no interior do Brasil a gente ainda tenha essa espécie de vilarejo, essa ideia da vizinhança nas cidades menores. Mas numa cidade grande, verticalizada, de onde eu vim, isso é praticamente impossível. E eu fiquei encantada. Eu fui afetada por esse campo e eu comecei a olhar a favela como uma cidade pequena, onde várias trocas aconteciam e eu fazia parte dessa troca. Então a rede social, por exemplo, ela prepara a festa da Associação de Moradores. Festa das crianças, festa das mães, Dia dos Pais, Natal. Então, a gente, de alguma maneira, cada um contribuía com o que sabia fazer. E eu estava lá tirando foto. E só entende a rede quando se faz parte dela. Você não tem consciência do que é uma rede até você ser cooptada por uma. É algo tão visceral, é algo tão importante, e é como se fosse um brilhante, uma joia que você está fazendo parte. E essa rede hoje, por exemplo, ela está no bolso, no meu celular, num grupo de WhatsApp que eu fui convidada, chamada Família. Então, esse mesmo sentimento com famílias e parentes próximos, ele se revela nas redes sociais de assistência mútua nas favelas. Não se diz não para a rede, porque um dia você pode precisar dela. E quando é que você vai saber disso? Ser da rede não é uma escolha, ele é um valor e é para sempre. E eu posso dizer que é tão forte como uma relação consanguínea. O modo de viver dessa maneira, ela está ligada à abundância coletiva. Eu só estou feliz quando o outro está feliz. A gente se reconhece nas nossas tristezas, nas mazelas, nas dificuldades. A gente tenta tirar o peso de alguém que esteja passando por uma dificuldade financeira ou doméstica. A gente aconselha. Se alguém morre, todo mundo vai ajudar. Então, é um jeito muito acolhedor de viver. E eu nunca imaginei que eu fosse encontrar isso num lugar onde todos os jornais, toda a TV, toda a imprensa me dizia que era perigoso, violento, criminoso e marginal. E eu encontrei exatamente isso numa favela. E aí o que se compartilha e o que é dividido? Porque aí eu comecei a falar assim, gente, se empresta tudo aqui, né? Aí eu vi o utensílio doméstico. E aí tem uma história muito legal com essa pipoqueira, que é a pipoqueira da Sílvia. E a Vaninha ela tem um filho, que é o João Miguel, juntava um monte de crianças no beco, e a Vaninha chegava e falava, Fafá, filha mais velha, vai lá e pega a pipoqueira da Sílvia. Voltava a Fafá. Gente, eu vi isso acontecendo, mas assim, dezenas de vezes, ao longo desses 3 anos e meio. Um dia eu fiquei questionando, eu falei, Vaninha, por que você não compra pipoqueira? Fica sempre pegando a pipoqueira do outro. A lógica individualista, né, do de fora. Ela virou e falou assim, botou a mão nas cadeiras e disse, Elaine, olha o tamanho da minha cozinha. Falei, se eu comprar tudo o que eu preciso, quem vai morar na minha casa são as coisas e não as pessoas. E aí, qual é a cara da antropóloga, pesquisadora, doutoranda na Universidade Federal Fluminense? Fica no chão, né? Eu falei, gente, ela está me ensinando a ser sustentável. Olha isso. E aí eu comecei a prestar atenção. Que sustentabilidade? Eu comecei a fazer prova, né? Do tipo, será que é isso mesmo? A primeira coisa que eu fiz, eu não comprei um fogão, eu não tinha fogão. Aí você pergunta, onde é que você almoçava? Onde é que você jantava? Eu falei, na casa dos outros. E eu ainda escolhia. Simone, hoje tem o quê? Dona Eunice, hoje eu fiz um peixe. Inclusive, fazia o peixe para mim. Que eu falei, eu estou com vontade de comer um peixe. Mamãe foi lá fora, dona Eunice tinha 85 anos, mamãe foi lá fora comprar um peixe para você e fez com pirão. Então, era toda essa rede de afeto que eu nunca tinha tido, eu era filha de apartamento, eu nunca tinha tido contato, e eu encontrei numa favela. Internet e serviços para instalação e manutenção. Aí lembra do gato de energia, o gato de internet, o gato de TV, que eu fui estudar lá no mestrado? Pois é, lá na favela não é gato, é compartilhamento.
É outra lógica, né? Você compra lá um Wi-Fi, bota um Wi-Fi, divide, contrata a Velox, divide pelo valor e todo mundo paga um pouquinho com a mesma conexão. Chama a Sky, paga o pacote Premium, dá direito a 4 ou 5 pontos, cada um divide o ponto. Isso é inteligência. Isso é inteligência. Isso não é enganação, isso não é jeitinho, né? No sentido crítico da palavra. A gente tem acesso à eletricidade, à água e a outros bens e serviços, produtos locais, onde você tem preço amigo, né? Você cobra mais barato, eletrodoméstico. Esse aqui, Vaninha até falou assim para mim, esse é uma beleza, faz frango de padaria, mas você não só pode usar aqui na barreira. Aí eu, por que só pode usar aqui na barreira? Ela, porque puxa muita luz. O pé de galinha da Dona Eunice, e aí é muito legal, porque esse pé de galinha não é só um pé de galinha, é o pé de galinha, é o bolo da Cláudia, é a feijoada da Cristina. Cada pessoa tem uma expertise do saber fazer. E na hora da festa, na hora da convivência, na hora da sociabilidade, cada um contribui com aquilo que sabe fazer. Então, é a expertise. A gente tem produtos e roupa de festa, maquiagem. Eu usei a toalha. Quando eu fiquei sem energia elétrica, fiquei sem resistência no chuveiro, o Andrade falou assim, eu falei, Andrade, e eu já estava, né, no local, né? Andrade, gritava, que o povo lá grita. Andrade, olha só, o chuveiro queimou. Ele falou, sobe, vem tomar banho aqui em cima. Eu falei, peraí que eu vou pegar minha toalha. Ele, não, tem toalha aqui. Aí eu falei, então tá. Então, assim, é isso. Né? Então, usa a toalha nossa aqui, tem toalha, tem sabonete, tem tudo aqui. Eu falei, tá bom. Então, público e privado ganha outra dinâmica. Uso dos espaços comuns, a rua é o quintal da casa, né? O serviço do care, do cuidado de idosos, rezadeira, cuidado de criança, e esse eu acho incrível, porque você pode ter creche por um dia, ou por um período. Então, você, hoje que tem filho, você coloca a criança e paga uma fortuna de creche, muitas vezes, né? Então, lá na favela, você pode assim, fulana, então, olha, eu só tenho R$20, dá para dar uma olhada no fulano aqui? Né? E aí, pronto. Dá jeito. Tudo dá um jeito. Tudo dá certo. Mudança, eu fiz 3 mudanças, né? Eu nunca paguei ninguém. Eu só ia colocando o saco na frente da casa, passava alguém e dizia, tá precisando de ajuda? Eu falei, tô indo para a rua Alzira Vargas, lá do outro lado. E a pessoa ia carregando minhas coisas. Não sei, nem sei quem é a pessoa. Não sei. Carregavam, né? Então, a favela possui características desse moderno consumo colaborativo, mesmo que os moradores não atentem para isso. Isso é que é o mais legal. E aí eu acho que reside a magia. Primeira coisa de tudo, o que a favela tem que faz com que as pessoas ajam dessa forma? Hein? Outra coisa, qual é a lição que a favela tem para nos ensinar? Então, a Barreira do Vasco, ela apresenta práticas que, apesar de informais e que não estejam legitimadas pelas instituições, elas estão afinadas com a vanguarda do pensamento social e econômico contemporâneo. Eles são colaborativos e eles têm uma economia de compartilhamento. E sabe por quê? Porque aqui é assim. Todas as vezes que eu perguntei para a Vaninha, por que vocês são assim? Por que isso acontece dessa maneira? Ela respondia, porque aqui é assim. Simples. Aqui é assim, Elaine. Aqui é assim. Então, é a resposta que eles sempre me deram. E eu queria agradecer a Barreira do Vasco pela incrível experiência que eu tive. Foi um divisor de águas na minha vida. Nada será como antes. E essa palestra, esse TED, é em homenagem à Dona Eunice, que nos deixou ano passado, que é a minha principal interlocutora, a minha rezadeira, a minha companhia do dia a dia, com quem eu comia pirão de peixe e via TV. E eu queria deixar um recado final. Essa é a parede da casa da Dona Eunice, que foi pintada por uma dos adolescentes da favela, onde tem esse dizer, lutar sempre, desistir jamais. Eu queria deixar só um pedido, parem de ficar copiando políticas públicas de fora. Parem de olhar para a Europa, parem de olhar para a Noruega, para a Dinamarca, parem de olhar para modelos de negócios mirabolantes do Vale do Silício. Parem.
a resposta está mais perto do que você imagina. Basta a gente saber olhar as pessoas com a lente certa. Acho que é isso. Obrigada.